ele não foi escolhido, tá? Chama Uma Vela para Dario, do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan, ele já é um escritor contemporâneo, ele faleceu não faz muito tempo, tá? E os principais temas que ele utilizou nos seus contos foram temas próprios da vida urbana, das grandes cidades. Então, se vocês lerem contos do Dalton Trevisan, ele sempre faz uma crítica à sociedade da sua época. Pode ser a violência, pode ser a falta de solidariedade, pode ser a criminalidade, o uso de drogas. Então, ele colocou muito nos seus contos temas próprios de grandes cidades, tá? Dos grandes centros urbanos. Então, esse conto Uma Vela para Dario, o interessante nele é que a parte do clímax, a gente consegue identificar pela voz do narrador, que o narrador vai estar narrando de forma observadora, como que ele não se envolve com aquela narrativa. É como se diz, ele não está se importando o que está acontecendo, ele está mostrando tudo aquilo que está acontecendo com o personagem principal, mas com nem um pouco de empatia. Ele só quer passar para o seu leitor, o narrador está querendo mostrar ali dentro do enredo, o quanto certas atitudes, vocês vão observar, quanto certas atitudes ali do ser humano devem ser repensadas, tá? Então, eu vou projetar para vocês. Ele é um conto bem curto, é um dos mais curtos do Dalton Trevisan, e dá para fazer leitura rapidinho. Então, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, Toninho? Sim. Então, o conto aí, rapidinho. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Bom dia, Maria Eduarda, tudo bem? Maria Eduarda, registra a sua presença no chat, fazendo favor. Vou voltar, então, a leitura aqui. Então, Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario rouqueja feio, bolhas de espuma surgem no canto da boca. Eu vou ter que terminar a leitura, porque senão a gente para muito para entrar aluno. A leitura interrompe. Aí perde o sentido do texto. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada,
soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi na esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado, o café é próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem um relógio de pulso. Um terceiro sugere que lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo um ar de defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito, não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem aliança. O toco de vela apaga-se as primeiras gotas da chuva que volta a cair. E aí? Vocês me ouviram bem aí, a leitura? Sim, deu para ouvir bem? O que vocês observaram rapidinho aí? Ó, quem entrou agora durante a leitura, registra a presença no chat. Oi, Sofia. Professora, cada aluno escolheu um conto diferente, né? Que teve, alguns repetiram, alguns contos repetiram. Ah, tá. Então, quem entrou agora, registra no chat a presença, tá bom? O que vocês observaram? O que aconteceu com o Dario? Só o personagem principal tem nome. O Dario, ele começa a passar mal, não começa? Começa ou não começa? Sim, começa. Sim. Ele começa a passar mal. Aí ele tá passando mal, né? Algumas pessoas que não têm nomes, elas são identificadas apenas pela característica, um senhor idoso, uma velhinha de cabeça grisalha, um jovem de paletó, né? Então, o Dalton Trevisan, ele quis apresentar classes sociais, pessoas de determinadas classes, um médico, um advogado, uma senhora, tá?
Então, Professora, ele não colocou o nome nos demais personagens. Para quê? Para ficar aquela coisa assim, né? De que forma? De que forma? prof, esses personagens que você está falando, eles poderiam ser tratados como os personagens secundários? São personagens secundários, isso mesmo. Então, eles não têm uma identificação própria, né? São pessoas identificadas de um determinado grupo social, de uma determinada classe, né? Ou profissional ou social, né? No caso aí. O Dario está passando mal. As pessoas, elas demonstram compaixão por Dario? Todas as pessoas demonstram compaixão? Não. Não. Que começa aqui que o narrador, né? Esse narrador observador, ele está vendo a cena. O narrador está vendo a cena e está passando para o seu leitor o que está acontecendo aquilo com Dario. O Dario, o sofrimento dele maior não é a morte ali. Não é o sofrimento maior a morte. O que ele está sofrendo? O que está acontecendo com ele ali, durante o momento da vida dele? O que está acontecendo com os objetos dele? O alfinete no paletó, a aliança, o guarda-chuva, os documentos. O que as pessoas foram fazendo ao longo do texto? Pegando? Foram roubando dele. Em vez de procurar ajudar, as pessoas aproveitaram de um acidente da vida da pessoa, né, de um incidente. Em vez de ter compaixão, solidariedade, elas aproveitaram daquela situação e começaram a roubar os seus pertences, né? O guarda-chuva foi roubado, a aliança foi roubada, o alfinete de pérola foi roubado. Se vocês depois voltarem à leitura, tudo foi roubado dele. Eles tentaram levar ele para o táxi, mas como as pessoas são tão egoístas, ninguém quis pagar. Olha o egoísmo das pessoas. Tentaram levar ele para a farmácia, mas devido como ele era muito pesado, deixou na porta de uma peixaria. Peixaria, morte, peixe morto. Olha a comparação que o Dalton Trevisan faz de uma situação. Ele comparou o ser humano a um animal numa situação de morte. Olha a analogia que ele fez aí. Então, o Dalton Trevisan, ele quis nesse conto, através desse narrador, passar a falta de sentimento de solidariedade das pessoas nos grandes centros urbanos. As pessoas se aproveitam de uma situação problemática, né, que está passando e começam a roubar. Isso não acontece muito no nosso dia a dia? Acontece ou não acontece? Sim, né? Talvez aqui na nossa cidade não tanto, porque um conhece o outro. Mas se vocês um dia presenciarem, eu espero que não, um acidente à beira de estrada, em que acontece um acidente com um caminhão, as pessoas pisam em cima do morto e roubam toda a carga. Né, Toninho? Isso mesmo. Eu fui trabalhar na Paraíba, tinha muito. Eles só roubam a mercadoria e não ligam para quem tá dentro. Igual a Rafaela está falando aqui, que ela foi viajar lá para Paraíba, Rafaela, e roubaram toda a carga e nem se importaram em procurar dar uma assistência para a pessoa que estava sofrendo, morrendo lá dentro do caminhão. Né? Então, ele trouxe esse tema aí, né, muito presente no nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades, a falta de amor das pessoas, a falta de solidariedade. E todos eles tiraram. Somente uma pessoa que ofereceu. Quem que foi? Que deu alguma coisa para o Dario? Quem que foi? Uma criança. Ele trouxe a inocência da criança.
um menino de cor e descalço. Olha que ensinamento ele trouxe. A inocência da criança, uma criança simples, que poderia também ter feito a mesma ação dos adultos, mas ele não, ele foi contrário. A criança, ela ofereceu uma vela, ela deu a luz, né, para o Dario ali. Então, é muito lindo esse conto dele. Dá para tirar muita coisa desse conto, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a leitura aí do conto e vocês vão socializar Os Três Tesouros Perdidos. Quem que leu esse conto? Os Três Tesouros Perdidos. Quem que já leu? Que escolheu e já fez a leitura? Quem que havia escolhido e já leu? Ninguém leu? Quem fez alguma leitura dos contos que escolheu? Vocês estão me ouvindo? Sim. O conto que vocês escolheram lá, quem que chegou a fazer a leitura do conto? Eu cheguei a fazer, prof, mas não foi inteiro, então ainda não coloquei tudo no papel. Ah, tá. Mas qual foi o conto que você leu, Laura? O do Dario que você acabou de falar. Ah, você leu esse, Uma Vela para Dario. O que você achou, Laura, dele? O que você está achando, no caso, né? É, bem legal. Você indica esse conto para alguém ler, do Dalton? Indicaria. Por que você indicaria? Além dele ser legal, ele vai te dar uma lição de moral. Sim. Toninho, você faz a leitura agora? Alguém chegou a ler, então, o Três Tesouros Perdidos, do Machado de Assis? Não? Então, o Toninho vai fazer leitura, vocês prestam atenção, que eu quero que vocês dizem para mim aí, quem chegou a escolher esse conto aí, se vocês indicam, se vocês gostaram. Pode começar, Toninho. Você projeta aí? Porque eu não tenho como projetar daqui. Se quiser ir começando lendo, pode ir lendo até que eu consiga abrir aqui, que eu tenho que ir voltando no Zap. Então, Os Três Tesouros Perdidos, né, de Machado de Assis. Uma tarde, eram 4 horas, o senhor X voltava à sua casa para jantar. O apetite que levara não o fez reparar em um cabriolé. Cabriolé é uma carruagenzinha pequena de 2 pessoas que era puxada por um cavalo que existia na época, né? Estava parado à sua porta. Entrou, subiu a escada, penetra na sala e dá com os olhos em um homem que passeava a largos passos com uma agitação por uma interna aflição. Cumprimentou-o polidamente, mas o homem lançou-se sobre ele com voz alterada. Disse-lhe: Senhor, eu sou F, marido da senhora Dona E. Estimo muito conhecê-lo, responde o senhor X, mas não tenho a honra de conhecer a senhora Dona E. Não a conhece? Não a conhece? Quer juntar a zombaria à infâmia? Senhor, e o senhor X deu um passo para ele. Alto lá. O senhor F, tirando do bolso uma pistola, continuou. Ou o senhor há de deixar esta corte, ou vai morrer como um cão. Mas o senhor disse, o senhor X, a quem a eloquência do senhor F tinha produzido um certo efeito. O motivo tem o senhor. Que motivo tem o senhor? Ele perguntou, né?
Que motivo? É boa. Pois não é um motivo andar o Senhor fazendo a corte à minha mulher, a corte à sua mulher, não compreendo. Não compreende? Ó, não me faça perder a estribeira. Creio que se engana. Enganar-me é boa, mas eu o vi sair 2 vezes da minha casa. Sua casa, no Andaraí, por uma porta secreta, vamos, mas Senhor, há de ser outro que se pareça comigo. Não, não, é o Senhor mesmo. Como escapar-me este ar de tolo que ressalta de toda a sua cara? Vamos, ou deixar a cidade ou morrer. Escolha. Era um dilema. O senhor X compreendeu que estava metido entre um cavalo e uma pistola, pois toda sua paixão era ir a Minas. Escolheu o cavalo. Surgiu, porém, uma objeção. Mas, senhor, disse ele, e os meus recursos? Os seus recursos? Ah, tudo previ. Descanse. Eu sou um marido previdente. E tirando da algibeira, né, que é um bolsinho que se faziam dentro das calças antigas para guardar dinheiro, né, da casaca, uma linda carteira de couro da Rússia, disse-lhe, aqui tem um dos contos, tem 2 contos de réis para os gastos da viagem. Vamos, parta imediatamente. Para onde vai? Para Minas. Ó, a pátria do Tiradentes. Deus o leve a salvamento. Perdoe-lhe, mas não volte a esta corte. Boa viagem. Dizendo isso, o senhor F. desceu precipitadamente a escada e encontrou no cabriolé e entrou no cabriolé que desapareceu em uma nuvem de poeira. O senhor X ficou por alguns instantes pensativo. Não podia acreditar nos seus olhos e ouvidos, pensava sonhar. O engano trazia-lhe 2 contos de réis e a realização de um dos seus mais caros sonhos. Jantou tranquilamente e daí a 1 hora partia para a terra de Gonzaga, deixando em sua casa apenas um moleque encarregado de instruir, pelo espaço de 8 dias, os seus amigos sobre o seu destino. No dia seguinte, pelas 11 horas da manhã, voltando o senhor F. para sua chácara de Andaraí, pois tinha passado a noite fora. Penetrou na sala e, indo deixar o chapéu sobre uma mesa, viu ali o seguinte bilhete: meu caro esposo, parto no paquete em companhia do teu amigo P. Vou para a Europa. Desculpa a má companhia, pois melhor não podia ser. Tua e, desesperado fora de si, o senhor F. lança-se a um jornal que perto estava. O paquete tinha partido às 8 horas. Era P, e eu acreditava, meu amigo. Ah, maldição! Ao menos não percamos os 2 contos. Tornou a meter no cabriolé e dirigiu-se à casa do senhor X. Subiu, apareceu o moleque. Teu senhor partiu para Minas, o senhor F. desmaiou. Quando deu acordo de si, estava louco varrido. Hoje, quando alguém a visita, diz ele com um tom lastimoso: perdi 3 tesouros. Há um tempo, uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas. Que bem podiam aquecer-me as algibeiras? Neste último ponto, o doido tem razão, e parece ser um doido com juízo. O que vocês acharam aí dos 3 tesouros perdidos? E que o Machado de Assis
está querendo dizer aí nesse texto, nesse conto? Ele estava mostrando o quê? Ele teve uma E má aí, impressão, né? o que vocês observaram no conto aí, do Machado de Assis? Hum? Pessoal, o clube é para vocês, tá, gente? Pode falar, ninguém vai julgar nada, se está certo, se está errado. É bom, mas a participação, tá, de vocês é essencial. O que você achou, Sofia, Bruna, Michele, Henry, Brian, Lucas? Bastante aluno, ó. Nós temos 27 alunos aí. O Lucas. Bem interessante, diferente e reflexivo. Isso, reflexivo, interessante. Por que, Manu, você achou que era em si interessante? O que ele te chamou a atenção? O que ele chamou a atenção para vocês, pessoal, esse texto aí do Machado de Assis? Ele trouxe alguma coisa para pensar? Sim. Sim, né? Uhum. Quer explicar, Taninho? Pode explicar para eles. Então, pelo que os três tesouros perdidos aí de Machado de Assis, dá para perceber que ele perdeu três coisas valiosas que ele tinha na vida dele, né? Porque ele achava que a mulher estava traindo ele com um amigo, e na realidade não era, ela estava traindo ele com uma outra pessoa, né? Aí ele brigou com esse amigo, né? Fez com que esse amigo fosse embora, e aí, quando realmente ele descobre, né, a verdade, ele vê uma carta, né, que a esposa havia deixado para ele, e nessa carta ela fala que ela estava saindo e ia viajar para outro país, né, com essa outra pessoa, né? Então, aí ele se dá conta de que ele havia perdido o amigo, que ele havia perdido a esposa, que ele tanto amava, e que ele havia perdido o dinheiro que ele havia dado para o outro cara, né, fugir e mudar da cidade, que ele não queria encontrar mais essa pessoa, né? Então, aí, no conto, mostra a forma de você, às vezes, duvidar, né, ou ver de uma forma diferente uma história, um caso, e agir precipitadamente e tomar uma decisão errada, né? E aí ele se passa como louco, né? E aí, quando vão perguntar para ele, ele fala que ele perdeu os três tesouros que ele tinha, que era a mulher, o amigo, né? E a carteira cheia, né, de encantadoras notas de dinheiro, né? Então, nesse caso aí, ele perdeu muito. Mais alguma coisa, dona Andrinice, que ficou para trás? Não, é isso mesmo, Taninho. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu tô acompanhando a prova aqui, mas pode continuar. Fica à vontade, tá? Então, e aí mostra para a gente, dentro desse texto, né, essa reflexão, né, da gente não julgar as pessoas sem antes saber aquilo que está acontecendo, porque às vezes a gente pode perder alguma coisa que a gente ama, né, por ignorância, né, por achar uma coisa que realmente não está acontecendo, né. Isso acontece no nosso dia a dia, acontece na escola, acontece em casa, né. Então, nós temos que estar com os olhos abertos e ver realmente o que está acontecendo, qual é a situação, ver o que realmente a gente pode fazer, né? E, pode falar, Henry. E aí tomar uma atitude correta, né? Para não perder as coisas que a gente mais ama.
Algum aluno quer comentar alguma coisa sobre o conto a mais? Então, podemos ir para o outro conto? Então, outro conto escolhido foi Amor do Acidentado, da Raquel de Queiroz. Alguém já leu esse conto que está presente aqui? Alguém já leu? Os que escolheram já leu? Hã? Não? Então, eu vou projetar para vocês. Aí o Toninho lê. Prestem atenção, pessoal, que aí vocês comentam também, tá? A opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês indicam, se tem algum tema sendo abordado, alguma crítica ali presente, tá? Pode ir começando, Toninho, até que eu projeto. Amor de Acidentado, de Raquel de Queiroz. Aconteceu ultimamente um caso que tem chamado atenção. Estava um moço noivo de casamento marcado para daí a poucos dias, quando, de repente, ao atravessar aquela avenida de Malgouro, aqui por isso mesmo teimam em chamar Getúlio Vargas, caiu-lhe em cima um automóvel desabrido, né? Desses que não procuram saber se o cristão à sua frente é noivo ou é nada, né? Nesse caso aí, ele sofreu um acidente por um automóvel perdeu a direção. Querem é passante jeitoso para derrubar, como de fato este o derrubou. O mundo é assim mesmo, incerto e enganoso. De nada vale um homem alimentar no seu coração qualquer espécie de sonhos preciosos ou de esperanças. Nem vale o alto juízo que ele faça de si, ou sequer o juízo que dele façam os outros. O destino está aí na sua frente, de boca aberta e dentes afiados, na figura de um automóvel, de um micróbio, de uma onda de mar. E tanto vai para o buraco o sonhador rico de promessas, como o pobre desesperado para o qual a morte já chegou tarde. Felizmente, o nosso moço não chegou a ir para o buraco. Andou perto nas primeiras horas. Rebentou muito osso e deixou muito sangue. Mas foi socorrido a tempo. E parece que, com bastante gases, gesso e paciência, acaba ficando tão perfeito, ou quase tão perfeito quanto antes do desastre. E agora, chegando à parte que chama atenção e que todo mundo acha bonito, segundo foi dito antes, estava vítima de casamento justo, juiz apalavrado, padre tratado, a noiva de vestido feito, os doces no forno e o champanhe na geladeira. Em vista disso, achou o noivo que, acidentado ou não acidentado, não seria um simples capricho do chofer querendo utilizar tantos preparativos. E, pois, não disse nada, não adiou os convites, apenas transferiu a cerimônia para a enfermaria do hospital. E em torno do seu leito de dores se precedeu ao enlace, completo e sem atraso de 1 minuto. Bem fazem os que admiram e acham bonito, porque nesses tempos cínicos e desesperados, um caso assim é um sinal tangível de que o amor ainda existe no mundo na sua forma mais pura. E passados 9 séculos sobre os túmulos de Abelardo e Heloísa, ainda os encontramos reencarnados na mesma fortaleza de paixão e na mesma integridade de sentimento. Porque diante daquele homem incógnito, enfaixado, todo revestido de gesso, a moça não hesitou em encontrar o seu amado, o seu escolhido, o único que lhe serve e lhe apela a alma no meio dos bilhões de seres do planeta. Afinal, com isso se prova o que ela amava não era o simples corpo que o automóvel massacrou, não era aquelas pernas agora entaladas, aquelas costelas com colete de gesso,
o rosto, os lábios, os olhos que a gaze estavam cobrindo. O que ela não podia jurar que sairão os mesmos da aventura. De tudo que havia dentro ou fora daquele corpo e desse corpo fazendo parte, é evidente que ela amava especialmente o escondido do coração dentro do peito, ou a flama imortal e imponderável, que sob o nome da alma costumamos dizer que mora dentro do coração. Ele, por seu lado, ninguém pode dizer que amasse menos, porque o indivíduo que sofreu tal subversão corpórea, mesmo que retorne à vida sem aparente alteração no seu aspecto físico, não é possível que ressurja para a vida com as mesmas disposições de espírito que costumava usar antes. O lógico é que o rapaz atrevido que caiu debaixo de 4 rodas assassinas saía do hospital um senhor marigerado, e olha 2 vezes para cada esquina antes de atravessar. No entanto, esse homem novo está pronto a endossar os compromissos do homem antigo. Não exista e corre para o que deseja, sem faixa ou tala que o prenda. Por quê? Só porque ama, porque acima da dor e do receio físico e da preocupação com o conserto que lhe estão fazendo os doutores, no triste corpo, estão as necessidades, as exigências da alma. Vivemos na terra de muitos acidentes, e pois o problema do amor com o acidentado deve estar entre nós constantemente se propondo. Por isso damos publicidade ao caso do casamento no hospital e apresentamos a meditação dos interessados. Todos nós poderemos, mais cedo ou mais tarde, estar na situação do moço ou da moça da história. E se a meditação não se ajustar, a fugir na sanha matadora do automóvel desconhecido. Pelo menos nos ensinará a não perder as esperanças. E até, quem sabe, no meio da desilusão e da tristeza, de repente ver brotar um milagre. Lindo, Então, né? o que vocês acharam aí do conto, O Amor de Acidentado, da Raquel de Queiroz? Ela conta uma história do quê? De um casamento. Isso. Quê? Pode responder, Lucas. Ele disse de um casamento. Ah, de um casamento, exatamente, né? Ela conta a história de uma história normal, de uma história de amor, né? Que o noivo está saindo para ir ao casamento e, de repente, o que acontece com ele? No meio Ele do se caminho. acidenta. Isso, um automóvel atropela ele, né? E aí o que acontece com ele? Ele vai para onde? Pro hospital. Ele vai para um hospital, né? Então, ele não morreu nesse acidente, né? Ele foi para o hospital e o que fizeram os médicos com ele lá? Os médicos cuidaram dele? Oi? Pode falar, não, Lucas. eu ia falar outra coisa do final da história. Mas o que fizeram com ele lá no hospital? Cuidaram dele ou não? Sim? Sim, os médicos cuidaram dele, né? E por causa disso, ele deixou o amor que ele tinha pela moça, deixou de se casar? Não. O que ele fez, então? Eles se casaram no hospital. Eles se casaram no hospital, exatamente, né? Isso por quê? O que vocês acham? A moça também, né, a noiva dele,
ela não estava se importando com o aspecto que ele estava naquele momento, né? Todo quebrado, todo cheio de ataduras, né? Ela sentia algo por ele que se chama... O que nós Amor. temos que... Amor, né? Que nós temos que ter um pelo outro, né? Então, aquilo que ele escondia dentro do peito, ele demonstrou isso, né? Então, o casamento dele aconteceu realmente dentro do hospital, né? E ela também viu nele, né? O amor que ela sentia, viu o coração dele, né? E aí eles puderam, então, ter essa vida, né, de casados. E o que aconteceu mesmo depois que eles morreram? Que se passaram muito tempo, né? A Raquel fala aí que eles morreram. O amor deles terminou, Não. né? O amor, mesmo após a morte, né? Eles permaneceram juntos, né? Então, aí mostra para nós, né, que não são esses acidentes pequenos que nós encontramos na vida, né, que vai trazer assim dificuldades e que nós não poderemos realizar aquilo que nós queremos, mesmo estando com algum problema. Pode falar, Henry. Isso é meio que uma moral, né, professora, da história. Sim, é um ensinamento. Oi, Eu Sofia. vou ter que sair da aula. Eu posso ler meu resumo rapidinho? Pode ler. Espera aí, deixa eu só... Hã? Você fez de qual conto? Os Três Tesouros. Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Até que a Sofia busca, pode continuar, Toninho. Então, e aí ela, né, fala que a gente vive numa terra de muitos acidentes, né, e que o problema do amor, né, ele é muito maior do que qualquer problema que nós tenhamos, né? E nesse caso aí, dessa história da moça e do rapaz, né, a meditação, né, ela nos traz, né, alguma coisa desconhecido e que vai ensinar que nós tenhamos esperança, né? E em meio à desilusão, em meio à tristeza, e aí pode acontecer um milagre, como foi o caso, né, do rapaz não ter morrido e os dois terem realizado o sonho, né, que era, desculpa, que era de se casar. Posso Então, foi começar a isso ler? que... Momentinho só, Sofia. Deixa o Tá Toninho bom. terminar. Tá. Terminou, Toninho? Sim, Muito bom. Pode ler, Sofia. O conto traz a narração de dois senhores em que Machado de Assis apresenta seus personagens apenas por letra, apenas por letras, sem nome, tornando o conto uma matéria séria e grave, sendo assim preservando os nomes e imagens dos envolvidos. Porém, o desfecho da história é engraçado e inusitada. O Sr. F, o personagem principal, paga 2 contos para um desconhecido deixar a corte, pensando que ele era o amante da sua esposa. Porém, é um amigo, o amante de sua esposa, e é com esse amigo que a esposa foge. Ela não tem voz no conto, a não ser pelo bilhete deixado ao marido. Dona E apresenta ser uma esposa nada tradicional. Apesar disso, não é condenada pelo seu marido nem pelo narrador. Nossa, perfeito, Sofia. parabéns. Parabéns. Muito bom. Você gostou do conto, Sofia? Sim, Gostou da Que escrita do Machado de Assis? sim, Você gostei. achou fácil ou difícil a linguagem dele? Achei fácil. Achou fácil? Que bom. bom. Que bom que você achou fácil. Isso é um bom sinal. É,
Machado de Assis é bem complexo. Ele traz a crítica dele é implícita. Vocês não vão encontrar a crítica explícita nele. A crítica é tudo implícita ali. Sim. Agora, Ô, professora, você coloca a presença para mim? já coloquei já, Sofia. Tá bom. Tchau. Tchau, Sofia. Tchau, Denise. O próximo conto, né, o terceiro que nós vamos ler para poder já fechar, é As Três Penas dos Irmãos Grimm. Lindo esse conto. Eu vou projetar para vocês. Esse dá para tirar bastante ensinamento ali do seu enredo, tá? Professora, eu posso ler ele quando se projetar? Pode ler, Henry. Eu vou apresentar aqui, tá bom? Só passar os outros professores que eu respondi para todos. Isso. Pode começar? Pode. Tá projetando aí? Aham. Pode ler. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos. Porém, o mais novo era chamado de Simplório ou Bobalhão. Quando o rei sentiu que estava ficando fraco, começou a pensar em deixar o trono, mas não sabia qual filho deveria passar a coroa. Pensou muito, chamou os 3 filhos para junto dele e falou: Saiam em viagem, é aquele que trouxer o mais lindo tapete será meu sucessor. Mas para que não houvesse discussão entre os 3 em relação ao caminho a seguir, o rei levou-os para a frente do castelo. Pegou 3 penas e soprou-as para o ar, dizendo: Para onde elas voarem, para lá ireis. A primeira voou para o oeste, a segunda para o leste e a terceira caiu no chão, perto do mais novo. Assim o irmão foi para a direita, o outro tomou a esquerda, mas ficaram zombando do mais novo que não poderia ir para lugar nenhum, porque a pena tinha caído no chão. Ele tinha que ficar ali no mesmo lugar. Simplório sentou-se no chão. É muito triste, muito triste, mas de repente ele viu um alçapão e resolveu abri-lo. Quando levantou a tampa, ele viu que havia uma escada para baixo. Resolveu descer para ver o que podia encontrar lá embaixo. Encontrou uma porta. Bateu e ouviu uma voz que dizia: Donzela, menina verde e pequenina. Pode continuar aí. Pula de lá para cá, ligeiro vai olhar. Quem lá na porta está? A porta abriu e ele viu uma grande e gorda sapa sentada e rodeada por um porção de sapinhos pequenos. A gorda sapa perguntou o que ele queria. Ele respondeu sem graça: Eu gostaria de ter o mais lindo tapete que existe para me tornar rei. Aí a sapa chamou uma sapinha e lhe disse: Donzela, menina verde e pequenina, pula de lá para pula de cá para lá. Ligeiro vá buscar a caixa que lá está. O sapinho trouxe a caixa que era bem grande, e a sapa gorda abriu atirando de dentro dela o mais lindo e fino tapete que existia na terra, e entregou ao rapaz. Ele agradeceu e, subindo de volta, os outros 2 irmãos, porém, julgados ser muito sabidos, não procuraram nada. Pegaram cada um uma pastora de ovelhas e tiraram suas
grossas mantas para levar ao rei para levar ao rei e dizer que eram tapetes. Quando chegaram, o mais novo estava entrando no castelo, trazendo um maravilhoso tapete. Quando o rei viu o tapete, admirou-se e disse: Por direito e por justiça, o reino deve pertencer a ele, meu caçula. Na mesma hora, os outros dois reclamaram, dizendo ser impossível ele se tornar rei. Herdará o meu reino aquele que trouxer o mais belo anel que existir. Simplório mais uma vez desceu pela escada do alçapão e contou o que acontecerá para a Sapa Gorda, dizendo o que precisava agora. A Sapa, na mesma hora, chamou a Sapinha e lhe disse a mesma coisa. Repetir verso. Quando a Sapa abriu a caixa, ela tirou o mais lindo anel que já se viu, cheio de chance. Cheio de pedras bem brilhantes. Os dois mais velhos, mais uma vez, não se preocuparam e pegaram pelo caminho aros de uma roda e levaram ao rei. Quando o mais novo chegou com o maravilhoso anel, o rei novamente disse que ele seria o novo rei, mas os irmãos não se conformaram e pediram uma última chance. O rei resolveu conceder o pedido, mas disse que seria a última tarefa. Definitivamente, eles teriam que trazer a mais linda moça que se encontrassem. Simplório desceu novamente as escadas para falar com a Sapa e dizer-lhe que precisava de uma linda moça. Ah, disse a Sapa, está, esta não está. A mão assim, de repente, mas vais recebê-la. Ela deu-lhe um nabo oco com 6 camundongos atelados nele. Simplório perguntou a ela o que fazer com isso. A Sapa respondeu: Ponha uma das sapinhas pequenas aí dentro. Ele agarrou uma sapinha e colocou-a dentro do nabo oco. Nem bem ela sentou-se e transformou-se numa lindíssima moça. O nabo virou uma carruagem, os camundongos, lindos cavalos. Ele partiu para casa. Os dois nem se preocupavam em procurar moça bonita. Levaram as primeiras camponesas que se encontraram pelo caminho. Quando eu viu as três, nem pensou em decidir que o reino era do mais novo, por direito e por justiça. Mais uma vez os dois gritaram. Não era possível, Simplório, ganhar a coroa e exigiram que o reino fosse dado ao que conseguisse que a moça escolhida soltasse através de um aro que pendia ao teto do salão. Eles pensavam que as camponesas iriam conseguir, porque a outra tinha um jeito franzino e fraco. O rei aprovou a ideia e pediu que as três pulassem, mas as camponesas eram tão desajeitadas que caíram no chão. Ao pular, uma quebrou a perna e a outra o braço. A fraquinha pulou então e atravessou o arco com leveza, sem se machucar. O rei não discutiu, mas e deu a coroa para o Simplório. Este, como era muito bom, deixou que os irmãos continuassem. Peraí, que eu me perdi. Deixou que os irmãos continuassem A morar a no morar castelo. no castelo. Antepenúltima, última linha aí, no caso, Henry. A fraquinha pulou então, atravessou o arco com leveza e sem Não. se machucar. Na terceira linha, a última. Suas camponesas.
as quais passariam a fazer todo o serviço. Desta maneira, todos ficaram felizes. E Simplório mostrou-se um ótimo rei. Isso, muito bom. E aí, Muito bom. Henry, o que vocês acharam do conto? Para a gente encerrar. O que vocês acharam aí do conto As Três Penas dos Irmãos Grimm? Antes do professor Toninho explicar. Quem que havia escolhido esse conto para fazer a leitura? Sofia Seles, pode falar. Eu ergui a mão sem querer, professora. O que você entendeu? Está quase acabando a aula, Sofia. O que você entendeu do conto As Três Penas? Bruna fala bem. A Bruna está quietinha. Karine, Manu, Henry, Lucas. Vamos, pessoal. O que vocês acharam aí? Que os irmãos do caçula estavam duvidando dele. Duvidavam dele. Os irmãos mais velhos duvidavam, né? Porque ele era muito simples, né? Chamado... Dele, professora. Por onde a pena do irmão caçula caiu e onde a dos outros caíram, mas onde ele caiu era um lugar mais melhor, porque a Sapa tinha tudo que ele precisava. Isso mesmo. O que mais? E você, Bruna, tá aí? Eu tô. O que você entendeu do conto, Bruna? Igual o Lucas, o Henry ou o Lucas, não sei quem falou, que eles duvidavam do irmão mais novo, mas quem acabou ganhando foi ele. Isso, ele foi mais esperto, né? Ele teve uma grande ajuda, né? Sim. E a Manu? O que você entendeu, Manu? Karine? Pode falar, Manu. Nunca devemos duvidar dos outros potenciais. Não podemos duvidar da capacidade das pessoas, né? Traz um ensinamento também, né, professora? Traz um ensinamento também? Traz um ensinamento, esse conto. Porque acharam que ele não ia conseguir, mas no final ele conseguiu. Porque Subestimaram ele. Isso, subestimaram ele, isso mesmo, Lucas, só porque ele era muito simples, né? E também por onde a pena dele tinha caído. Isso mesmo. Quem mais gostaria de comentar? Michele, Jessely, Karine? Então pode encerrar, Toninho, pode explicar para eles e a gente já encerra já. A Tita tem, a gente tem que ir, a Tita também, eu tô com a Tita, como se diz, né? Tá bom, então. Então, ó, As Três Penas aí dos irmãos Grimm mostra, né, está mostrando nesse ponto, que a ganância, a vontade de passar por cima do outro, de querer ter poder, de querer conseguir as coisas de uma forma não muito correta, mostrou aí que nem sempre é assim, né? Eles não se importavam com o reino pelo que eles iam procurar, né? E o mais novo, que não tinha ambição, que não tinha maldade no coração, que às vezes nem estava pensando em querer ser rei, ele teve a maior sorte, ele não precisou sair do lugar para conseguir tudo aquilo, né? Como mostrou o texto aí, que o rei precisava, né? O conto estava mostrando, né? Aquilo que o rei pedia, ele conseguia, sem precisar sair do lugar, mostrando para nós aí que ele era uma pessoa muito simples, não era uma pessoa arrogante e que nem desejava o trono, e as coisas aconteceram para ele de uma forma muito simples e fácil. Isso mesmo. E é assim que deve ser com a gente também, né? A gente deve correr atrás dos nossos objetivos, né? Mas nem sempre, nem precisamos passar por cima de outra pessoa para conseguir os nossos objetivos. Então, eu acho que essa que é a lição que fica, né, do ponto aí. Muito bom, excelente.
Grande explicação, Toninho, isso mesmo. A gente não, para conseguir algo, não pode passar por cima do outro, né? A gente tem que conseguir por nossa competência, né? Competência própria. Todo mundo é competente, todo mundo tem a sua sabedoria, nós aprendemos juntos, né? Todo mundo tem o seu jeito de ser, de trabalhar, tem que respeitar o outro, né? A forma do outro. Pode falar, Henry. Que nem o professor Rubens diz, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, por isso aprendemos sempre. Isso aí, ó. Isso mesmo. Excelente aí. O Rubão deixando as suas frases de impacto, né? Com certeza. Ninguém sabe tudo. A gente aprende um com o outro. Na partilha, né? No compartilhar conhecimento. Cada um sabe algo e pode compartilhar com o outro, né? Aquele que não sabe, aprende. E aquilo que eu sei, eu ensino. E a gente aprende muito com os alunos. Os professores aprendem muito um com o outro, né? Principalmente quem trabalha em escola aqui no modelo de programa de ensino integral, não pode ficar com o conhecimento só para ele. Ele tem que compartilhar. É o replicar, a replicabilidade de conhecimento, né? De trabalho, né, Toninho? Então, eu aprendo com o Toninho aprende comigo, eu aprendo com o Rubens e um aprende com o outro. E vocês, alunos, também, têm que compartilhar conhecimento. Aquilo que sabe tem que compartilhar. Ninguém é melhor. E ensinar, né? Então, quando a gente se propõe a ajudar o colega que está passando por algum problema, né? A gente vai estar mostrando que a gente é humilde e que a gente tem amor no coração e está compartilhando aquilo que nós sabemos. Isso é muito importante. Com certeza. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de comentar para a gente já encerrar? Quem ainda não falou, gostaria de comentar alguma coisa? Tem Raíssa, tem bastante, tem Luiz Otávio. Oi. Hoje é aniversário da Raíssa. Ah, é? Ó, Raíssa, parabéns, Raíssa. Querem cantar parabéns para ela aí? Parabéns, Raíssa. Parabéns, Raíssa. Ei, Raíssa, tudo de bom para você, bastante saúde, muitas bênçãos em sua vida, tá? Continua sendo essa pessoa, essa menina maravilhosa que você é, muito inteligente, muito esforçada. Tenho certeza que esse esforço seu vai ter um bom resultado depois, tá? Tudo de bom para você, que eu sei que é uma menina graciosa, muito religiosa, e continua sendo assim, tá? É Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Obrigada. Isso. E assim ela vai ter um futuro maravilhoso, né? Com certeza. Você pode trazer o bolo aqui na escola que a gente não se importa em comer, não, tá? O meu é essa semana. O meu é sexta-feira. A Raíssa é do dia 1º, eu sou do dia 4. Professor, do Guilherme Tonão também é dia 4. Ah, é? Do Guilherme Tonon? Ai, meu comparceiro aí no dia de aniversário. Só que assim, eu sou mais nova que o Guilherme. Ele vai fazer quanto? 12? 13? 12. Então, eu ainda vou fazer 11. Passou longe. Tá o triplo já. Ai, tá tudo bom. Tá? Muito obrigada pela participação de todos, tá? Excelente participação. Vocês façam a leitura do conto, tá? O fichamento, certinho, resumo. Podem ler os outros contos, fiquem à vontade de fazer a leitura de todos os contos, são todos maravilhosos, foram todos selecionados a dedo, tá? Esses contos. E leem, tá? Podem ler que vocês não vão se arrepender, não. Quer encerrar, Toninho? Posso dar um aviso também para eles? Não se esqueçam de levar os livros que vocês têm em casa, que vocês pegaram na sala de leitura, e, se possível, coloque uma identificação, né? O 6º ano A, o nome, para eu poder dar baixa depois na ficha de vocês, tá? Parabéns aí pela participação de vocês, né? Parabéns pelo aniversariante, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. O nosso próximo encontro é com Emídio Penariol, tá? Aquele escritor que eu falei para vocês, tá bom?
Não semana que vem, na outra semana, tá? Semana que vem é 8ª e 9ª, na outra semana a gente encerra o projeto do Clube de Leitura com o escritor Emílio Penariol. Vocês vão amá-lo. Quem participou da live da Consciência Negra sábado já teve o prazer de conhecê-lo, né? Então, ele é excelente. Agora vocês vão conhecê-lo como artista, tá? Como escritor mesmo, tá bom? Então, peço a participação de todos. Fiquem com Deus, pessoal. Preciso ir, que a Tita tem a TPCA e a gente tem que estar até 1 hora em casa. Tchau. Um abraço a todos. Fiquem Tchau, com Tani. Deus. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau.